Olá, sejam bem-vindos novamente. Nesse segundo episódio, nós vamos entender o complemento de folha com encargos. Então, com a entrada do E-Social, a sugestão é que faça os complementos salariais com encargos, né? Para ir as informações do acordo /dissídio para o E-Social, com as informações que a gente viu lá no nosso episódio 1, tá? Então, vamos lá dar uma conferida no Fosso Pessoal como utilizar, né, a ferramenta de complemento de folha com encargos. Então, lá no nosso primeiro episódio, a gente viu como funciona o acordo /dissídio, tá? Que fica lá em cadastro, acordo e dissídios coletivos. Para você fazer seus complementos, tá? A primeira informação a ser feita depois do reajuste salarial, que foi o que a gente viu na trilha anterior. Então, se você tem dúvida no reajuste salarial, dá uma conferida na nossa trilha anterior, certo? Então, depois que eu faço o meu reajuste salarial, o segundo passo é criar o acordo de acordo com o episódio que a gente teve, né, anteriormente. Então, aqui eu já tenho meu acordo já aqui pré-assinalado, né, para vocês, para mostrar para vocês, com o nome, a descrição e os campozinhos, né, que a gente explicou lá. A assinatura, a data que eu vou começar a pagar o reajuste e a efetivação, a data que era para ter saído esse acordo e não saiu. E o tipo aqui, eu escolhi o tipo A, tá? Nós temos esse outro tipo aqui, que é parcelas complementares conhecida após fechamento de folha. Esse é um novo tipo, tá? Eu resolvi trazer nesse episódio para dar um ênfase melhor para ele. Esse tipo de acordo, ele só vai ser permitido para folha, tá? Foi um tipo novo que o E-Social determinou, mas ele só pode ser utilizado para folha. Então, o Fosso Pessoal ele só vai permitir utilizar o acordo com esse tipo se for para complemento de folha. Se você tentar utilizar ele para complemento de férias, não vai aparecer esse acordo para selecionar, seguindo, né, a orientação do MOS do E-Social. Então, somente esse tipo, né, que foi diferente do que a gente viu no episódio anterior. Então, aqui a gente vai trabalhar com acordo coletivo. Eu informei aqui o mês e ano 8 de 2024, isso quer dizer que o meu limite é 8 de 2024. E essa marcação aqui, remuneração devida pela sucedida, caso haja sucessão de vínculo, ela só é para ser marcada se a empresa for sucessora. Então, a empresa assumiu uma outra empresa que faliu, um exemplo, e essa minha empresa FNP, ela assumiu os empregados dessa outra empresa porque a empresa faliu. Então, ela é a sucessora dela. Então, aqui eu marco essa opção. Se não for esse o cenário, eu não marco, tá? Deixo em branco. Então, aqui é o nosso acordo que a gente vai utilizar. E para criar o complemento, eu vou em movimentos, complemento de folha com encargos, tá? Criar. Então, aqui ele traz a opção mensal. Um mês, eu coloco um mês que eu desejo complementar. Então, aqui a gente vai complementar o mês 6 de 2024, já que foi um mês que é retroativo. Sequencial 1 e vem as duas informações importantíssimas do complemento com encargos. Tanto faz de férias como de folha. É uma atenção para ambos. Data de pagamento e data de referência. O sistema até traz uma ajudinha, tá? Nos campos para melhor, né, visualização e entendimento de preenchimento. Mas a data de pagamento, eu vou determinar a data, né, de fato que eu vou pagar. Digamos que eu vá pagar dia 30 de 8 de 2024. Então, eu estou determinando que esse complemento vai ser pago em 30 de 8 de 2024. Data inicial e data final, é interessante que seja o do mês retroativo. Então, aqui eu já deixo que o sistema preencheu, não altero. E venho aqui para a data de referência. Roberta, qual a data que eu informo na minha referência? O sugerido é que você informe a mesma data de pagamento, tá? Essa data de referência aqui, com a entrada do E-Social, ela vai informar o mês que eu vou enviar a minha remuneração. Então, se eu colocar uma data retroativa aqui, digamos que eu coloco uma data 1/6 de 2024, já que é a data que é retroativa, para mim poder enviar essa informação que vai ser calculada nesse complemento, eu vou precisar reabrir a minha competência 6 e retificar os empregados na 6 para levar essa informação, tá? Para constar lá no ECAC para fins de INSS, tá? Então, como já é uma competência fechada, uma guia que já foi paga, então o interessante é que você coloque a mesma data de pagamento
para que ele vá no mesmo mês que pagou, certo? Então, vai a remuneração, ou seja, o INSS, IR e FGTS desse complemento todo no mês de agosto, para não ter necessidade de você reabrir e nem refazer nenhuma outra guia que já foi paga, tá? Então, a nossa sugestão sempre é colocar a mesma data de pagamento por conta dessa praticidade de não precisar reabrir algo que já está encerrado. Coloco aqui o dissídio, que é obrigatório, tá? Informo o dissídio. Marca as minhas lotações, ele traz os empregados, tá? E avanço. Concluo. Ele faz 2 perguntinhas. Deseja calcular o complemento de folha, sim. Nas 2 perguntinhas eu marco sim, tá? Ele vai aqui calcular. Vai me apontar quando o cálculo for concluído. Eu posso, nesse momento, emitir a listagem. Se eu não quiser, eu posso emitir depois, tá? Então, vamos aqui em relatórios, complemento de folha com encargos, listagem. Eu informo aqui o mês, 6 de 2024, que é o mês que eu estou retroagindo, tá? O sequencial, coloca aqui a referência, que pode ser a data a data do dia, né, que você está fazendo a movimentação, e visualizo. É só uma informação importante. Todo em qualquer listagem, seja de folha, de férias, de complemento, quando você vai listar e tem informações abertas, né, com a movimentação aberta, o sistema pergunta se você deseja encerrar. Se você disser ok, ele vai encerrar aquela movimentação. Então, se caso você está querendo só visualizar a listagem e se precisar alterar alguma coisa, você vai precisar alterar, então clica em cancelar, que ele abre o relatório sem encerrar a movimentação, certo? Então, aqui ele traz as informações e vocês podem observar que tem pessoas aqui, tem a Letícia, que ela tem férias, tá? O nosso ponto de atenção vem para ela. Os demais aqui calculou, né, a diferença salarial em cima de cada movimentação que ela teve no mês 6, mas a Letícia, ela teve férias. E existe uma ordem de cálculo de movimentação. Se eu tenho férias e folha, primeiro eu crio férias, depois eu não crio folha, para mim criar o complemento também é da mesma forma. Então, no caso da Letícia aqui, eu precisaria fazer o quê? Tirar ela desse complemento para mim criar um complemento de férias e depois colocar ela nesse complemento de novo e calcular ela para ficar na ordem, tá? Isso para a base de INSS, FGTS e IR serem calculados da forma correta. Então, esse é o complemento de folha, tá? Ele é bem simples de fazer. Então, a atenção somente à data de pagamento e à data de referência, que a nossa sugestão é que seja a mesma. Então, fico feliz que tenha ficado até aqui. Fica ligadinho que no próximo episódio nós vamos abordar o complemento de férias com encargo, certo? Então, um forte abraço e até lá!